Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que não é tão comum, um assunto ligado aos mistérios de Jesus, né, para expor aí alguns conceitos relacionados a gnoses, né? Então, vou explicar para vocês o que é essa gnose, onde ela está fundamentada e tentar fazer também uma diferenciação do cristianismo autêntico, que é fundamentado nos ensinamentos secretos de Jesus, e do cristianismo inautêntico, que é fundamentado no dogma criado pela religião romana, né? E depois herdada pelo protestantismo, da reforma aí da Idade Moderna. Então, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu acho que as religiões são importantes, mas quando nós temos certos conhecimentos, também temos a responsabilidade de estar passando isso. Então, o objetivo aqui é passar um ensinamento, um conhecimento de forma sintética, não muito aprofundado, porque é um tema muito complexo, para aquelas almas que buscam, né, que têm sede de conhecimento, que não acreditam mais nisso que o mundo apresenta para elas. Se você chegou nesse ponto, então você está preparado para receber esse conhecimento. Agora, se você não está, chegou nesse ponto, se você está dentro de uma matrix que você aceita tudo, né, acredita em tudo que te falam, sem buscar comprovar por você mesmo de forma direta, então essa aula não serve para você, e eu acredito que as próprias forças do cosmos não vai deixar você chegar nesse vídeo. Então, se você chegou aqui é porque realmente você está buscando. Então, vamos lá. Do que se trata então a nossa aula de hoje, né? Se trata de uma obra chamada Piste Sophia. Esse livro aqui, né, é uma obra que está dividida em 6 livros. Esses seis livros que compõem a obra chamada Piste Sophia, ela expõe, né, pelo próprio Jesus, ensinando aos seus discípulos os mistérios que Jesus ensinou. Então sabemos que nos evangelhos que são transmitidos aí pela religião, os evangelhos centrais que contam a vida de Jesus, Jesus ali, a ação de Jesus, né? Se vê que Jesus ali não fala de nenhum mistério. Jesus ali fala simples, ao senso comum, por parábolas. Então ele conta parábolas, como nós somos professores, né? Então o professor às vezes ele pega uma sala que os alunos não têm um cognitivo desenvolvido ao ponto de entender determinados assuntos mais complexos. Então o professor ele faz uma adaptação, tipo uma parábola, para que os alunos simples consigam compreender aquilo que está sendo falado. Jesus fazia o mesmo. Jesus era uma espécie de um Buda, né? O próprio filósofo Nietzsche falava que Jesus era o Buda da Galileia, e ele não errou, né? Porque os ensinamentos, esses mistérios transmitidos por Jesus de forma que estão colocados aqui no Piste Sophia, eles têm uma semelhança muito grande com o budismo tibetano tântrico, com os Vedantas. E é interessante porque isso nos leva a crer que existe um conhecimento universal, né? E apenas ele muda de roupa de acordo com a cultura e o povo aonde está sendo colocado. Então se trata aí de uma obra extraordinária, né? Eu indico para vocês essa obra traduzida, comentada e interpretada pelo famoso teósofo, né? Um estudioso de envergadura. Ele é sensacional, ele é um livro complexo, né? Usa termos assim que nós não estamos habituados a esses termos, né? A não ser algumas coisas da mitologia grega e alguns conceitos da própria mística do judaísmo, do hebraico, né? A cabala hebraica, tipo anjos, arcanjos, né? A palavra Zabaote, né?
Então é interessante adquirir essa tradução de Raul Branco, porque ela traz uma longa introdução explicando já alguns termos obscuros para que o buscador, o estudioso, não compreenda de forma mais fácil, né? Não que vai compreender de forma mais fácil, porque tem que ter um conhecimento básico, mas que vai facilitar muito. Além disso, traz comentários nas notas de rodapé, principalmente comentários da Helena Blavatsky, né, que foi uma grande estudiosa, uma mulher de uma envergadura esotérica tremenda, de total confiança, porque esteve ao lado de grandes mestres ascensionados, como El Morya Kutumi, né, a fundadora da Sociedade Teosófica, que a Sociedade Teosófica ela divulga um conhecimento do budismo esotérico, mas ela não nega o cristianismo, ela também expõe, né, elementos do cristianismo no seu esoterismo. Então, pessoal, primeiramente vamos falar aí que esse livro aqui ele é misterioso. Por quê? Se nós analisarmos os livros apócrifos, nós vamos perceber que os livros apócrifos foram encontrados na região do Alto Egito, todos eles escritos na língua copta, assim também como o Pit Sofia foi escrito em língua copta, conhecido como a biblioteca de Nag Hammadi. E por volta do ano de 1945 foram encontrados esses livros apócrifos, dos quais eu indico dois. Dois por quê? Porque são os mais coerentes e pertinentes, que bate com o conhecimento universal. Então eu indico o Apócrifo de João, versão longa, onde Jesus tem um diálogo interessante com o apóstolo, revelando alguns mistérios, né, sobre a criação do mundo, sobre a questão do próprio ser humano, o surgimento do homem, falando sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que nesse livro, como no outro livro que eu também digo, que é A Origem do Mundo, que é um livro apócrifo também, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a serpente, né, que tenta a Eva a comer do fruto, e ela come desse fruto, e aí vem o pecado. Não é assim nos ensinamentos secretos de Jesus, não acontece isso. Nesses ensinamentos, Jesus instrui João e fala que a epinóia, que é uma emanação da própria Budi, né, que é a alma espiritual, a nossa alma espiritual chamada Budi, que também é conhecida como Cristo íntimo, emana de si, né, essa alma, essa consciência chamada epinóia, com a função de instruir o homem, né? E ela acaba habitando na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quer dizer que aqueles frutos nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a sabedoria que a hipnose está nos passando. Mas há também a serpente tentadora, que seria a própria força da natureza, né? A força magnética infravermelho da natureza, a parte a passiva, né, da conhecida energia telúrica, que é a energia da natureza, telúrica, não lembro direito se é telúrica, deve ser. Então essa energia ela vai a força hipnótica dela vai adormecer a consciência, e a consciência então se fascina pelas formas materiais. É como aquilo que o Karl Marx fala do fetiche da mercadoria. Então essa serpente seria a representação simbólica da força da natureza, da força da força magnética do fogo magnético da natureza, que entorpece a nossa consciência, a Pit Sofia, fazendo com que ela se identifique com as formas, né, com as formas materiais, né? Dá um exemplo: fascinado por um carro, por uma mulher, por um homem, e essa coisa toda. Então a consciência adormece e esquece do seu superior, esquece do seu espírito, né? E então esse livro, os dois livros, o Apócrifo de João, versão longa, e A Origem do Mundo, vai falar sobre a mesma, de forma um pouco diferente, mas vai falar das mesmas coisas. Jesus, instruindo João, usa desse conhecimento. E então o Pit Sofia, ele surge no ano de 1772,
É isso, 1762. Por acaso, ninguém sabe de onde ele veio, porque os apócrifos, nós sabemos que surgem na biblioteca de Nag Hammadi, né, que é a descoberta dessa biblioteca numa caverna, né, na região do Alto Egito, no Mar Morto. Então nós sabemos a origem. Agora o Psofia não, apenas alguém apareceu na Inglaterra e vendeu esse manuscrito a um médico, né, colecionador, e esse médico depois passou para a frente, para os estudiosos traduzir, e aí houve algumas traduções, uma inglesa, outra francesa, houve aperfeiçoamento, que ainda naquele período se estudava a língua copta de forma ainda vaga, depois se aperfeiçoou e as traduções melhoraram. E chegou a tradução portuguesa até nós, e Raul Branco, então ele faz essa tradução para nós, maravilhosa, com seus comentários, com a sua introdução muito boa. Então esse seria o livro ideal para vocês estudarem, né? Quem busca o conhecimento, eu indico esse livro. Então vamos lá. Então, primeiramente, esse livro foi escrito em aramaico, né? Tudo indica, segundo os pesquisadores, que a primeira versão foi em aramaico porque Jesus viveu na região da Palestina, no antigo Israel, né? E ali se falava o aramaico naquele período, e seus discípulos falavam aramaico, mas devido às perseguições, foge-se então para outros lugares, e a língua culta, a língua como o inglês é hoje, era o grego, e aí houve a tradução grega, e essa tradução grega foi traduzida para o copta na região do Alto Egito, onde se concentrava algumas comunidades esotéricas e gnósticas. E realmente isso é provado, porque os próprios manuscritos do Mar Morto foram achados ali, né? E também, quando se fala na gnose, temos que ter em mente uma coisa importante. Naquele período dos mistérios que Jesus ensinava, que Jesus tinha seus seguidores, era um mestre, era um Buda da Galileia, ele andava ali ensinando, havia muitas perseguições, principalmente depois da sua morte, né? Houve muitas perseguições, principalmente aos gnósticos, que eram os conhecidos cristãos autênticos, né? Compreendendo que esse cristianismo que nós chamamos de cristianismo, ele seria a farsa, seria os mistérios de Cristo ali, não estão representados ali de forma autêntica, e sim inautêntica. Foi uma construção do próprio homem, né, provavelmente envolvendo ali o Império Romano, que depois foi herdado pelo protestantismo da Idade Moderna, né, com viés também políticos e de manipulação, né, uma religião que vai servir de base para o sistema capitalista, que é considerada no Apocalipse a última besta, né, o último império, o império financeiro, né, que chama Apocalipse 13, um outro tema, qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso. E ali esses cristãos eram perseguidos, e aí houve por isso que houve, devido a essas perseguições, esses ensinamentos secretos de Jesus foram ocultados, né? E foram achados aí alguns, né? Mas porém tem que se tomar cuidado, porque naquela época havia alguns indivíduos financiados pelos próprios opressores da época, pelo próprio servidores do Império Romano e da própria religião institucionalizada, que faziam traduções e faziam, como hoje, né, fazem distorções dos ensinamentos, gerando grande confusão. Então, por isso que eu falei para vocês que desses manuscritos achados no Mar Morto, no Alto Egito, eu indico que eu achei coerente, que tem assim algo mais ligado à sabedoria universal, o apócrifo de João, versão longa, e o livro da origem do mundo. E depois este livro aqui, Psofia, que é o resumo, né, sintetiza os ensinamentos secretos de Jesus. Então, tirando essas dúvidas, né, então os gnósticos eram sim os autênticos seguidores de Jesus, né? O próprio Jesus é gnóstico, e é preciso entender o que é a palavra gnóstico, né? Gnose quer dizer, em grego, conhecimento superior, um conhecimento que leva o homem a superar seus estados mentais
e alcançar a iluminação, a se tornar um Buda, a se tornar um Cristo, né? Não é a morte na cruz, né? A crença errônea que leva os homens à perdição, uma crença perigosíssima de acreditar que o homem que morreu na cruz, que a morte de Jesus na cruz, é condição básica para a salvação de todas as almas. Crendo nessa morte na cruz, crendo que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nós estaremos salvos. E não é preciso fazer nenhum trabalho iniciático, nenhum trabalho esotérico, nenhum trabalho sobre si mesmo. É apenas se apartar do mundo, não pecar mais, e se pecar, pedir perdão. Isso é horrível. Isso é uma artimanha criada pelos arcontes. Está aqui, ó. Né? Os arcontes são as forças ímpias, né? Os regentes dos eons, né? Das esferas inferiores, os sombrios, os chamados governos ocultos, que arconte quer dizer governante. Então, os arcontes, esses que atormentam o homem, o mundo, as almas, esses que mantêm as almas escravas dentro da Matrix, criaram, né, essas ilusões, essas ideologias, né, esses dogmas que desviam o ser humano do verdadeiro sentido da libertação. Então, mesmo porque o conhecimento que Jesus passa, a gnose que Jesus passa, ela é contra o sistema, qualquer sistema. Por isso que os primeiros cristãos, né, os seguidores de Jesus, eles sofreram perseguições e foram praticamente extintos, e seus escritos, seus ensinamentos secretos foram ocultados, né? Foi devido a isso. Então, há uma literatura, principalmente dos primeiros padres da Igreja Romana, defamando, banalizando os gnósticos. Então, há gnósticos que realmente eram pessoas entusiasmadas, que não falavam coisa com coisa. Mas não estamos falando desses gnósticos, desses lunáticos que houve mesmo. Nós estamos falando daqueles seguidores do verdadeiro conhecimento do Cristo, né? Aqueles homens que realmente trabalhavam sobre si. Então, tem que ter aí essa diferença aí. Senão a pessoa vai começar, mas a gnose é isso, gnose é aquilo. Que gnose você está falando, né? Então, não se fala em cristianismo. Essa palavra cristianismo, ela foi criada, é uma instituição, né, que baseada em dogmas que geralmente desvia o homem realmente do caminho da iluminação e prende o homem dentro da Matrix. Eu sei que é dolorido falar isso, mas estamos aqui para desconstruir e passar para vocês a informação correta. Então, o livro de Psicosofia, ele se desenvolveu dessa forma, né? Primeiramente foi escrito numa língua aramaica, depois foi transmitida numa língua grega, e depois na cópita, e da cópita chegou até nós, né? Dessa forma. E o livro, são 6 livros, a obra possui 6 livros. Nos 2 primeiros livros, o primeiro e o segundo livro, que compõem essa obra, nós temos ali o drama da alma, e Jesus fala do drama da alma, sobre sua queda, que a queda da alma, ela se dá não está associada à sexualidade, mas sim à separatividade, né? Quando Psicosofia, que é a unidade de alma que reside no mundo psíquico, ela se desvincula do eu superior e por si mesma ela cria esse mundo, essas formas mentais que povoam a sua mente. Então ela cai na separatividade, cai dentro da dualidade, e aí ela cai no caos, né? Fala que Psicosofia então é aprisionada dentro do caos. E o que é esse caos? Esse caos é o caos da própria mente, né? A mente caótica, a mente condicionada, a mente formatada dentro da lógica do sistema do anticristo, né? Que o anticristo no livro do Psicosofia é chamado de Yadabaoth, né? Então o que é o anticristo? As forças que são contrárias às forças do Cristo, né? O Cristo é uma força cósmica, o Logos, e o Logos ele cria, pela evolução ele vai criando. Então essas forças chamadas de anticristo são forças involutivas, forças que prendem o homem, que não deixam o homem evoluir, as almas evoluírem, prende as almas dentro do caos formado
dentro do corpo astral dela, do corpo emocional, e dentro do corpo mental, no nível microcósmico. No nível macrocósmico, isso se reflete nos planos, né, chamado na Bíblia de 7 céus, ou 7 dimensões, ou sete planos, como chama a teosofia e o budismo esotérico. E aí a Psicofia, ela se desliga do seu par, que no mito Jesus é o par dela. Jesus representa a inteligência, o nous, né? O nous. E aí ela cria todas essas ilusões mentais, todos esses condicionamentos mentais que aí a escraviza dentro da Matrix. E além disso, ela também cria suas ilusões, suas fascinações, né, as suas miragens dentro do corpo emocional, e ali fica presa também pelas forças dos 12 eons, né? Seriam os 12 signos zodiacais que formam a roda chamada roda do Sansara, ou a roda dos sucessivos nascimentos e mortes. Dito isso, o mito ele vai trabalhar dentro dessa lógica do drama da alma, e também ao mesmo tempo que Jesus vai colocando aí a cosmologia gnóstica. Helena Blavatsky, que também era uma historiadora, uma filósofa e uma estudiosa de grande potencial, auxiliada por homens até iluminados, ela questiona alguns estudiosos que estudaram o livro de Psicofia, atribuindo o livro de Psicofia a um sábio do período logo após o ano 100 e pouco depois de Cristo, algo assim, e o tal de Valentim, né, e aqueles membros da sua escola. Alguns estudiosos atribuem que esse livro foi criado, esse mito, por esse mito. Mas a Blavatsky, ela questiona e contesta essa versão. Ela fala que os ensinamentos são pré-cristãos até, né, e que realmente esses ensinamentos, pela forma que eles são passados, só poderia vir de uma mente iluminada. E por isso que ele tem uma semelhança com o budismo tântrico e com o Vedanta. Então, acredita-se então que realmente são ensinamentos autênticos do próprio Jesus, e na obra, a obra toda ela vai se desenvolvendo com Jesus narrando a história de Psicofia, que é a sua própria alma, né? E a alma de todo homem, e a sua queda, a sua luta contra os arcontes, né, os seus tormentos, suas perturbações mentais, que é o caos, né? E Jesus vai ali como Salvador, né? Jesus seria o par o princípio que representa o par de Psicofia, que é o princípio da inteligência, o nous, que vai auxiliar. Então tem que tomar cuidado para não confundir quando Jesus é o homem mestre que está ensinando, e quando ele usa o seu próprio nome, Jesus, para indicar o princípio de todo homem. Então Jesus, no caso, ele também tem um sentido do eu superior. Então Jesus seria a representação simbólica de todo o eu superior, e não é à toa porque os antigos cabalistas, eles indicavam o nome de Jesus com as 4 letras do tetragrama mais o verbo salvar, né? Então não é à toa que isso daí é feito, porque representa um princípio de todo homem. Então a questão aí, a semelhança que tem com o budismo é que o próprio ensinamento, esses mistérios que Jesus está passando por meio desse mito, fica claro que mito aqui está no sentido positivo. É um conjunto de símbolos que vai ser utilizado para expressar um conjunto de verdades, e não no sentido pejorativo de mentira e fantasia. Então Jesus trabalha, vai dialogando com seus discípulos, né? Vai falando sobre os mistérios, o drama de Psicofia, o drama da própria alma humana, como ela vai se superando, vai falando sobre os seus atormentos. Ela é atormentada constantemente pelas forças dos arcontes, que regem os mundos inferiores, né?
E Psicofia, então, é atormentada por uma entidade chamada, que no caso tem que entender que quando está se falando do microcosmo, esses princípios, esses arcontes, representam os próprios princípios e forças da matéria que compõem os corpos internos do ser humano. Então, paixões, instintos, estão se falando de paixões, instintos, emoções negativas, esses padrões, essas coisas todas. Então, essas forças titânicas que residem dentro de nós mesmos, que atormentam Psicofia, que mantém Psicofia presa dentro do caos, né? E esse caos, então, seria a mente perturbada, né, pelas coisas materiais. Então, Psicofia ela tem que superar, é um processo chamado pelos gnósticos de metanoia, né? Noia, que vem de nous, que quer dizer que tem um sentido de mente e de inteligência. Então, o princípio pensante é a inteligência, e a mente é a matéria, a substância com a qual esse princípio pensante produz as formas mentais. Só que quando o Psicofia está desassociada do seu princípio pensante, do seu par, ela produz, por meio da mente inferior, formas mentais baseadas no egoísmo e nos seus interesses do ego. Então, o ego também ele aparece no mito de Psicofia com o nome de autocentrado. Então, esse autocentrado seria o núcleo do ego, que ele emana de si um poder de cara de leão que atormenta constantemente Psicofia. E muitas vezes Psicofia não consegue se elevar a nível mental, né? Não consegue sair da vibração mental baixa para a alta, superando seus estados mentais, porque esses poderes, quando Psicofia começa a subir os degraus da superação, da transformação mental, esses poderes são ativados violentamente dentro do próprio ser humano e faz com que o ser humano caia, né, no erro de novo e fica preso dentro dessa matrix. Então é uma luta terrível. Então o eu superior ele tem um papel de ajudar a Psicofia, mas a Psicofia, a nossa alma, a nossa consciência, a unidade de consciência que habita o mundo psíquico, tem que fazer a sua parte no processo. Então é muito interessante, então, que vai contando aí, né, todo esse processo, e aí vai a Psicofia, por meio de 13 arrependimentos, que ela vai citar os salmos, né, cada salmo representa um desses arrependimentos, e ela vai superando, vai se elevando, vai ascendendo, né, os níveis mentais, vai transformando esses 49 níveis da mente numa vibração superior, até que ela consegue ser iluminada, né? Ela consegue chegar no 13º arrependimento e é iluminada, né, pela luz do Budi, a luz da alma divina, do Cristo íntimo, que é o princípio que no Psicofia chama de primeiro mistério voltado para fora, né, da segunda região do inefável, que corresponde a essa dimensão onde vive o nosso Cristo íntimo, né, que é a alma espiritual. Então, Psicofia, ela tem, nesse processo iniciático dela, de estar saindo fora da matriz, ela tem horas que ela não suporta, que as forças dos arcontes arrastam ela novamente para a brutalidade da matéria, e ela ali fica presa, mas ela consegue escapar novamente com a ajuda de Jesus, que é o símbolo do eu superior. Ela vai se superando e vai conseguindo, até que por fim ela consegue escapar. Então Jesus conta o drama da alma e como acontece. Então isso é a gnose. Jesus então ensina aos seus discípulos esses mistérios de como a alma caiu, de como a alma agora se eleva os vários níveis mentais, né? Faz uma transformação, a metanoia, para conseguir a sua libertação. E ela faz isso por meio da gnose, que é o conhecimento, os mistérios, as ferramentas que são entregues a cada alma para que ela possa vivenciar suas próprias experiências e conseguir escapar dessa matrix. Então a matrix está na mente e esses estados mentais que se apoderam, né, as nossas forças instintivas, nossos desejos, nossas paixões, que estão ligadas aos 12 eons do mundo do nosso corpo emocional, se mesclam com a matéria, com a substância mental, e através disso, como nossa alma, a unidade de consciência está no plano psíquico, a nossa alma fica presa, nossa consciência fica presa dentro dessas ilusões que os mistérios do budismo tibetano e do hinduísmo chama de Maya, né? As ilusões.
E assim vai. E os outros livros, né? O terceiro, quarto, quinto e sexto trata, Jesus responde às perguntas feitas a ele por seus discípulos, e um dos discípulos que mais se destacam nessas perguntas é a Maria Madalena. Então, a Maria Madalena, ela se destaca muito faz perguntas inteligentes, e Jesus responde sobre reencarnação, sobre casamento, sobre karma, sobre destino, sobre várias questões que hoje, filosoficamente, nós temos dúvidas e indagamos. Essas questões são abordadas por Maria Madalena, que questiona Jesus sobre essas questões, e Jesus explica essas questões. No quinto livro, nós também fala sobre os infernos, né? Os umbrais, que corresponde à parte sombria dos 12 éons. Lembrando que os 12 éons representam os nossos signos, os 12 signos zodiacais, que são as 12 portas por onde nós entramos para reencarnar, e nós reencarnamos em determinado signo, e cada signo desse traz o seu destino. Então isso está no Psi-Sofia também. Isso aí é o destino. Então nós temos que estudar bem a fundo isso, sem preconceito, para absorver a sabedoria que o livro, a obra está nos passando. Então é um livro muito interessante, interessantíssimo, vale a pena estudar. Então ele apresenta os mistérios de Jesus, que por sua vez, quando você tem acesso a esses conhecimentos secretos, que até então foi secretos, mas agora são revelados, né? Apesar que ele está escrito de forma bem obscura, mas os homens de sabedoria, né, conseguem, quem tem um conhecimento esotérico, do cristianismo esotérico, consegue fazer essas abordagens de forma mais clara e lúcida. Então nós temos dois tipos de cristianismo, então, né? Deixando entre aspas esse cristianismo autêntico, que eu chamo de autêntico. Como essa palavra cristianismo ela se tornou comum, não era comum naquela época. Então naquela época havia os gnósticos, né? E os seguidores de Jesus, se falava assim, os seguidores do Nazareno, os seguidores de Jesus, os essênios, tal, mas não se usava cristianismo. Cristianismo foi uma palavra cunhada pelo próprio Império Romano, né? E a partir daí se utiliza. Então nós falamos, quando nós nos referimos à gnose, ao conhecimento autêntico, nós estamos falando daquele conhecimento que tem base nesses mistérios tratados aqui no Psi-Sofia. Por quê? Porque tem um drama, né? Tem um conhecimento secreto que Jesus transmite aos seus discípulos, falando sobre o drama da alma, sobre a cosmologia, sobre os planos, subplanos, as forças que regem esses planos, né? Então temos que ter isso aí. E o cristianismo inautêntico, que é baseado em dogmas, ele está a serviço do lado sombrio da força, né? Ele é uma religião sombria, porque o seu próprio dogma, os seus dogmas centrais, afasta o homem da libertação, da liberação geral. Então esse cristianismo, ele é na verdade um anticristianismo, e o Nietzsche, quando escreve o livro O Anticristo, ele está certíssimo. O Nietzsche era ateu, nunca leu o livro de Psi-Sofia. Ele teve contato com o budismo, talvez seja isso que deu essa luz para ele. Mas Nietzsche estava certíssimo quando fala que esse tipo de cristianismo que nós temos aí, na verdade, não é um cristianismo autêntico, né, baseado na boa nova de Jesus, mas sim um cristianismo inautêntico, mentiroso, né, que obscurece, obstrui a evolução da alma. E a alma fica presa porque acredita que que está salva, apenas acreditando que Jesus morrendo na cruz é condição básica para se salvar, e não pecando mais, e se pecar pede perdão, que é perdoado, e continua ali, está salvo, né? E Jesus mesmo disse aos seus discípulos: vós sois Deus, citando Salmo 82:6, né? Está em João 10:32, 10:34, mas é bom ler o contexto inteiro, sem fora do contexto, para entender bem. Ele disse que os homens são deuses, que os judeus o condenavam de blasfêmia, porque ele falava que tinha da sua condição divina, mas ele não falava apenas da sua condição divina, ele falava da condição divina de todo homem. E ele falou isso quando ele falou: mas vocês estão me condenando de blasfêmia, mas a própria escritura, que não pode ser anulada, fala que vós sois deuses. Se a própria escritura, que vocês não podem anular,
está chamando todos os homens de Deus, então por que vocês querem me matar? Então Jesus tem um diálogo com os fariseus nesse sentido. Então esse cristianismo, ele é muito perigoso, né? Tanto da linha católica como da linha protestante, é muito perigoso, porque ele obscurece, né? Ele obscurece com seus dogmas o caminho da luz, da libertação do homem. Tá? Então é necessário compreender isso. Então talvez nós estamos vivendo num período, numa época, que é necessário voltar à origem, à essência dos ensinamentos de Jesus. Mas aqui, né? Aqui, de forma inteligente, né? Não acreditar nesses dogmas vazios, né? Então você vai, quando você entende os mistérios de Jesus como eles são colocados aqui no Psofia, você não tem dúvida, para aqueles que não têm medo, para aqueles que são rebeldes, que buscam conhecimento por todas as partes. Eu, por exemplo, eu sei muito bem que o que está escrito aqui, o Raul Branco está certo. É muito semelhante ao budismo tântrico, é muito semelhante ao Vedanta e outros também, né? Por quê? Porque está se falando de uma sabedoria universal, de uma gnose universal, de um conhecimento que o homem pode, através desse conhecimento, usá-lo como ferramenta para se libertar, para superar os seus estados mentais. Sair da baixa vibração para a alta vibração, se tornar um iluminado. Então, esse é o objetivo dos ensinamentos de Jesus, levar a consciência, elevar a consciência do homem, né? Fornecer os meios necessários para que o homem, através do seu trabalho interno, do seu trabalho interior, supere a sua condição de mente caótica, de caos, e se liberte dessa matrix mental que ele se encontra aprisionado. Esse é o sentido. Que sentido tem acreditar num homem que morreu numa cruz? Isso foi um crime, né? Jesus, mataram Jesus, ele foi assassinado numa cruz. O Império Romano tinha ele matava os rebeldes, que é todos aqueles que iam contra o seu sistema, numa cruz, crucificado. Isso era um costume romano. Então tenha lucidez, meus camaradas. Tenha lucidez, comecem a pesquisar, não critiquem, pesquisem, fazem consciência, busquem a meditação, busquem a paz interior, a ataraxia. Não fique em discussões vazias, em polêmicas, isso não vai levar a nada. Então esse vídeo, eu estou fazendo trabalhando esse vídeo como introdução, né, como provocação para vocês buscarem esse conhecimento e saírem dessa religião que não serve para nada. Hoje nós estamos vivendo na era de Aquário, na era da consciência. Isso não serve para nada. Eu tenho amigos que estão presos, escravizados, eles não percebem, porque não tem consciência. Não percebe o adormecimento que se encontram. E eu tento às vezes dar uma cutucada, mas não resolve, porque a consciência, ela tem que ser por si mesma despertada. O homem tem que, a alma, ela, que nem diz o mito aqui de Psofia, chega um momento da sua peregrinação pelo Vale da Sombra da Morte, pelo Vale do Sansara, pelos 12 eons do Zodíaco, que a alma, essa consciência, ela vai chegar um momento que ela não vai querer mais viver essa opressão, esse sofrimento. E aí é onde há o despertar. Então, quando a consciência desperta para a busca desse conhecimento libertador, então ela está pronta, ela pode assistir um vídeo desse ou um outro de qualquer outra pessoa que está falando sobre esses mistérios e conseguindo as ferramentas, né, chegar nos mestres autênticos e conseguir se libertar por meio das ferramentas. A libertação é o seu Cristo íntimo, é o seu eu superior que vai ajudá-la a sair do caos. Os mistérios de Jesus contidos no Psofia mostra isso, revela isso, meus amados. Eu não estou aqui para criticar nenhuma religião, estou aqui para expor o que é autêntico e o que é inautêntico. Expor que o autêntico leva à realização do ser, da alma, da Psofia. E o inautêntico mantém a pessoa presa na Matrix. Então, se você está querendo sair da Matrix, porque tem gente que não quer sair, então esse vídeo foi para você. Então fica na paz. Namastê.